Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula do Componente de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui junto de vocês para nós conhecermos e explorarmos mais um conteúdo da área de Educação Física. Vamos lá? Muito bem, hoje é a nossa aula 23, o nosso objeto de conhecimento é lutas do mundo e o detalhamento Kendo. E aí, estão curiosos? Já deu para perceber que nós iremos falar sobre uma luta. Vamos então? Muito bem, e eu já peço para que vocês observem aqui o nosso cenário. Já perceberam que eu estou no meio de um combate, né? Que luta será essa? Vamos descobrir? Então, primeiro, antes de a gente saber o que é, eu quero que vocês observem, né? Aqui os lutadores, os implementos que eles estão utilizando. O que será esse implemento? Dá para vocês visualizarem daí? Não se preocupem, porque se vocês não estão conseguindo identificar, nós faremos isso juntos, tá bom? Então, observem mais uma vez. E vamos agora saber o que é, que na verdade já tem uma resposta para vocês aqui em cima, ó. É o Kendo. Mas o que seria o Kendo? Será que é uma luta ocidental, uma luta oriental? Nem é uma luta, é uma coreografia? Vamos descobrir agora. Vem comigo. Então, olha só. O Kendo é uma arte marcial japonesa. Isso já deu para a gente perceber só observando lá os nossos lutadores, né? E a palavra Kendo significa caminho da espada. Tudo referente ao implemento que eles utilizam para a luta, tá? O Kendo, ele descende diretamente de uma outra arte marcial chamada de Kenjutsu, que é a arte samurai da espada. O Kenjutsu, né, ela vai trabalhar a questão ali do tempo dos samurais. Vocês sabem que a arma principal deles era a espada. Então, o Kenjutsu, ele trabalha essa questão da arte samurai da espada, e dentro do Kendo nós temos, né, a utilização aí da Shinai, que é o nome da espada, que vocês vão já ver com detalhes, tá? E um dos objetivos do Kendo, enquanto arte marcial, enquanto esporte, é trabalhar o caráter do indivíduo através da prática com a espada, ou seja, através dos movimentos, dos golpes, né, que são feitos aí com o uso da espada, que é chamada de Shinai. Prosseguindo, Kendo significa disciplinar o caráter humano através da aplicação dos princípios da espada, como eu falei para vocês, que recebe um outro nome, é conhecido também como katana, tá bom? E o atleta que pratica o Kendo, ele é conhecido e chamado como Kenshi ou Kendoka, certo? Então, nós não chamaremos mais de lutadores, e sim de Kenshis ou Kendokas. E assim como o Aikido, o Karatê, né, e outros, o Kendo também tem a sua própria filosofia. Vamos ver em que ela se baseia? Vamos lá. Então, olha só. A filosofia do Kendo baseia-se na busca constante do aperfeiçoamento pessoal, no sentido da honra, disciplina e respeito ao próximo. A perfeição atinge-se pela unidade de seus dois elementos intrínsecos, a segurança técnica, ou seja, saber fazer a técnica do movimento, né, ali ligado ao Kendo, e o entendimento espiritual. Então, o que a gente entende aí neste parágrafo? É que o Kendo, ele vai trabalhar o ser humano de forma integral. Não é só na questão da técnica, né? Vai trabalhar também a questão pessoal, até da sua própria espiritualidade, né? Da segurança da técnica ligada aí à questão dos movimentos e de tudo que acontece ali com o Kenshi ou Kendoka durante a prática dessa arte marcial. Prosseguindo. Assim como o futebol é super aclamado aqui no nosso país, o Kendo, né, sendo essa arte marcial, essa luta, ela também é aclamada em alguns países. Vamos ver em quantos? Observem aí. O Kendo é praticado em mais de 70 países. E olha só que interessante,
faz parte do currículo das escolas no Japão. Então, não é uma atividade à parte, né? Ela integra ali tudo que o aluno ele precisa aprender. Ali também está o Kendo, né, como parte integrante desse currículo, como parte importante para o crescimento, para a formação desta pessoa, né, do indivíduo. Mas apesar da modernização do equipamento, a luta ainda segue os princípios do Bushido. O Bushido, ele é o código de honra dos samurais, em que os valores como o respeito pelo adversário, o autocontrole e a gratidão a Deus e à família são fundamentais. Então, nós temos aí os pilares do Kendo, que é justamente trabalhar os valores, né, que devem fazer parte do indivíduo, que é a questão do respeito com seu adversário, em relação ao respeito à técnica empregada, a Deus e a sua família. Então, tem ali os princípios que são trabalhados durante a prática do Kendo, que não se resume somente à prática, mas leva além do momento da prática. E assim como qualquer arte marcial, qualquer outra arte marcial, o Kendo também tem a sua própria história. Vamos ver um pouquinho dessa história? A história da técnica está relacionada à espada japonesa, né, como eu falei para vocês, chamada de katana, criada provavelmente no norte do Japão, lá no século IX, tá? O Kendo, tal como é praticado nos dias de hoje, ele foi criado a partir do século XIX, então não faz tanto tempo assim, né? Com base em alguns estilos de Kenjutsu. O Kenjutsu, ele tem vários estilos. Lembrem-se que o Kendo, ele veio, né, ele descende do Kenjutsu. Então, o Kendo seria uma forma mais simplificada, né, desta questão do trabalho com a espada, certo? Dessa performance com a espada. O conceito Kendo foi estabelecido lá em 1975 pela Federação Japonesa de Kendo. E se surgiu lá, né, no Oriente, é claro que chegou aqui no Ocidente, né, principalmente aqui no nosso país. E vocês sabem como é que chegou o Kendo aqui? Observem. O Kendo chegou no Brasil através dos primeiros imigrantes japoneses em 1908. E há registros de que em 1934 já havia campeonatos por aqui. Então, assim como a dança, a luta, a ginástica, que são criados aí em diversas partes do mundo, né, o Kendo também chegou aqui no nosso Brasil e foi tomando aí espaço, né, e o corações de muitas pessoas que iniciaram aí a prática. E para vocês entenderem um pouquinho mais, saberem um pouco mais sobre os elementos, né, relacionados ao Kendo, nós vamos começar ali pela vestimenta que eles utilizam. Eu pedi para que vocês observassem lá no início os nossos kendokas, né? Não é qualquer vestimenta que eles estão utilizando, é uma vestimenta específica, porque é necessário uma vestimenta específica para o combate, né, para ali a luta no Kendo. Vamos ver então um pouquinho dessa vestimenta? Então observem aqui o nosso personagem. Então tem todo um paramento. Nós temos aí uma blusa, nós temos uma calça, saia, que eu vou já falar o nome para vocês, olha só. O Kengi, Kendogi, na verdade, é o nome desta vestimenta, tá? O Kendogi também pode ser chamado de Keikogi, que significa vestimenta para treino. Ele pode ser de algodão sintético ou dry fit. Os últimos, né, são os mais modernos, ou seja, vai passando, assim como vai evoluindo a história, as técnicas empregadas, a vestimenta utilizada também em cada uma dessas artes marciais também tem aí a sua modernização, tá? Então, nós temos aqui como primeiro o Kendogi, que é essa camisa que eles utilizam, tá bom? Nós temos o Hakama, que é essa espécie de saia-calça, que se estende até abaixo do tornozelo do praticante, e tudo isso para quê? Para esconder ali a movimentação das pernas, né, do Kendoka, tá certo? Além do Kendogi,
e do hakama, nós temos outro elemento que faz parte da vestimenta, que é aqui, ó, esta parte de cima, que é o pano que vai envolver a cabeça do kendoka para que tenha uma melhor aderência aí do capacete, que é uma das partes, né, das armas, dos elementos de proteção do kendoka. Este pano, ele se chama tenugi, tá? É um lenço de algodão enrolado e amarrado na cabeça, sob o capacete, ou seja, abaixo do capacete, para absorver o suor e garantir que o men, que é o capacete, se ajuste confortavelmente na cabeça do kendoka. Então, essa é somente a primeira vestimenta, é o que eles vestem por debaixo da armadura. Agora eu quero apresentar para vocês o bogu, né? Que é o nome da armadura que vai proteger o nosso kendoka durante ali os treinos e os combates. Vamos conhecer aí cada parte dessa armadura? Então, como eu falei para vocês, o nome da armadura é bogu, mas cada parte desse bogu tem um nome específico e a gente começa aqui, ó, com um capacete de proteção chamado men. Tá? Então, o men é o capacete utilizado para proteger a cabeça, o pescoço e os ombros do kendoka, tá? E ele é feito de tecido e alumínio. E vocês vão já entender o porquê da presença do alumínio, né, na questão do capacete na armadura, tá bom? Outra parte integrante dessa armadura do bogu é o do, que é a parte responsável por proteger o abdômen do kendoka, tá? E ele é feito de plástico e couro. Vocês estão observando aí que estão sendo utilizados vários materiais, né, para a produção desta roupa, desta armadura. Na cabeça a gente tem um alumínio com tecido, né? Aqui na parte do tronco, para proteger o abdômen, nós temos o do, que é feito de plástico e de couro. Logo depois eu quero apresentar para vocês o kotê, ou os kotês, que é o par de luvas que vai proteger o antebraço do kendoka, tá? Ele é feito de couro especial, tratado e tecido. Então, tudo isso para proteger aí o nosso kendoka durante a luta, tá bom? Outra parte integrante aqui da nossa armadura, do nosso bogu, é o tare. Ele vai proteger a cintura e as partes íntimas e ele é feito em tecido. Observem aqui o tare, tá bom? E uma outra parte integrante dessa armadura, que eu não vou dizer que é a mais importante, mas é aquela que dá essência, sentido à questão do kendo, que é a nossa shinai, que vocês estão vendo aqui, ó, o nosso kendoka, né? Que é a espada de bambu. Então, recapitulando, lá com o nosso outro personagem, vocês viram a questão da vestimenta, né, que é colocada por debaixo dessa armadura. Essa armadura ela é composta pelo men, que é o capacete, que é para proteger a cabeça. Nós temos o do, que vai proteger a região do abdômen. Nós temos os kotês, que são as luvas que vão proteger a região do antebraço. Nós temos o tare, que vai proteger aqui as partes íntimas. E nós temos a shinai, que é a nossa, como que eu posso dizer, o nosso objeto, né, efetivo de combate, que é o que nós utilizaremos para atingir o nosso adversário, o nosso oponente, tá? Agora que a gente já sabe sobre essa armadura, eu quero falar especificamente sobre a shinai. Vamos conhecer um pouquinho a shinai? Então, como eu falei para vocês, a shinai aí é a nossa espada de bambu, que ela é utilizada, né, para esse combate. Então, observem aí. Observem ela dessa forma agora, tá? Então, nós temos aí cada parte dela. Vou aproximar. Então, como eu falei para vocês, ó, essa espada, ela é composta por 4 varetas de bambu, unidos por uma tira de couro, como vocês estão vendo aqui na parte branquinha, tá?
Tudo isso é para permitir a flexibilidade e a absorção do impacto no golpe. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer um pouquinho do golpe. Então, ela tem todas essas amarrações, tá bom? Para fazer com que essas varetas de bambu, elas fiquem unidas, tá? Bom, essa Shinai, ela é construída para se poder praticar as artes marciais como o Kendo, sem causar grandes lesões ao adversário. Lembrem-se, né, que o Kendo, ele veio do Kenjutsu, que o Kenjutsu, ele trabalha essa questão do uso das armas ali, né, no tempo dos samurais, só que para ele se tornar um esporte, sofreu aí as adaptações, né, até porque a gente não vai colocar as pessoas para fazerem os movimentos, os golpes com uma espada de verdade. Então, foi colocado o quê? A espada de bambu, certo? Bom, então esses são os equipamentos que são utilizados ali para o momento do combate, também do treino. E falando do treino, eu quero mostrar para vocês como é que esse treino é dividido. Eu tive a oportunidade de participar, né, de um desses treinos e tem essa seguinte divisão, observem. O treinamento do Kendo tem uma base composta por 4 pilares. Nós temos aí, primeiro, o Suburi, tá? Que é um treino mais físico e repetitivo, onde cada golpe ele é exercitado e aprimorado. Então, nesse momento, os kendokas, né, as pessoas que estão ali praticando o Kendo, né, eles vão fazer treinos mais repetitivos, de movimento mesmo, relacionados já aos golpes dentro do Kendo, tá? Nós temos um outro pilar, que é o Keiko, que esse treino ele já é feito com a armadura, onde se ensaiam e aplicam os golpes, realizados sempre em duplas ou em grupos. Então, aqui a gente já tem a presença da armadura, e nós já vamos ensaiar aí a aplicação dos golpes com outra pessoa, ou seja, com outro kendoka. Outro pilar do Kendo é o Shiai, né? O Shiai é a luta propriamente dita, onde são colocados à prova os golpes e movimentos que foram treinados. Então, se lá no Suburi a gente fica fazendo aquele treino repetitivo de movimento, né? No Keiko a gente coloca a armadura, começa a fazer os ensaios ali dos golpes, e lá no pilar do Shiai, ou seja, lá nessa parte do Kendo, a gente já treina ali a luta propriamente dita, tá? Onde são colocados aí todos os ensinamentos que os kendokas tiveram. Mas tem um outro pilar, que é chamado de kata, tá? O kata é o treino da forma e da essência dos movimentos de Kendo. Esse treino ele é feito sem armadura e por meio de exercícios combinados. Observando, são exercícios, como se fossem exercícios coreografados, onde cada um vai fazer um movimento, né, de ataque e de defesa. Falando um pouquinho do Kendo enquanto luta esportiva, eu quero explicar para vocês agora como é que acontece essa luta, né, no Kendo quando se trata de esporte. Então, observem aí. As lutas, elas duram de 3 a 5 minutos. Elas são disputadas na forma de melhor de 3 e o vencedor é aquele que aplicar os primeiros 2 golpes perfeitos, né? Que eles são chamados aí também de ippons, digamos assim. Em caso de empate, no tempo regulamentar, há uma prorrogação. O vencedor será aquele que aplicar o primeiro golpe perfeito, tá? Lembrando que, durante ali a luta esportiva, esses lutadores, eles são identificados. Vamos ver de que forma. Então, observem aí. Os lutadores, eles recebem uma fita de identificação, vermelha ou branca, né? Se um usa vermelho, o outro vai usar branco, que fica presa em suas costas durante a luta. Cada vez que um ponto é marcado, a luta é interrompida e os kendokas
retornam às suas posições iniciais para recomeçar, né, aí o combate, tá? E assim como o judô, o boxe, o muay thai, o aikido e todas as outras lutas, né, ele também possui um local de disputa. Vamos ver qual é esse local de disputa? Isso falando do Kendo enquanto esporte, tá bom? Então, observem aí. Vamos ver este local. Então, observem aí a nossa área de combate do Kendo, né? Nós temos, então, essa área, né, que é um quadrado. Na verdade, não é um quadrado, porque ela tem 8 metros de comprimento, né? 8 metros de largura e 12 de comprimento. Nós temos um X aí no meio, que vocês estão vendo. Isso aqui é o meio do nosso dojo, digamos assim, dessa área de combate. E após esse X, 1 metro para a direita e 1 metro para a esquerda, nós temos aqui a marcação de onde os nossos kendokas irão ficar. E é a partir dessa marcação que irá acontecer o combate. Então, observem aí um pouquinho mais, né, da área de combate. Essa área de combate, ela é chamada de Aijo, tá? É uma área de 8 metros de largura, como eu falei para vocês, por 12 de comprimento. E aí a gente tem o X, tá? Para 1 metro à direita e 1 metro à esquerda, nós temos essa marcação, que é onde vai ficar os nossos kendokas. Lembrando que essa área de competição, ela não é alcochoada, como um tatame, tá? Mas pode ser usado um piso normal de um ginásio ou uma quadra poliesportiva, por exemplo. Então, quando eles estão ali no combate, só precisa ter essa questão dessas especificações de tamanho, tá? Lembrando desse X e dessa distância que tem que ter do X para a direita, o X para a esquerda, que é onde os kendokas se posicionam. Certo? Muito bem, agora vocês já sabem aí sobre essa questão da área do combate, que é o Kendo. E aí vocês viram ali que nós temos uma armadura especial, já pararam para pensar o porquê? É agora que vocês irão descobrir, porque nós iremos falar a respeito dos golpes. Observem aí. O Kendo, os golpes considerados perfeitos são os seguintes. Kote, que é o golpe que ele é feito no antebraço. O Men, que é o golpe feito na cabeça, por isso o uso aí do alumínio, viu? O Do, que é no abdômen, aqui na parte lateral. Tsuki, que é no pescoço. Lembrando que toda vez que esses kendokas eles forem, né, fazer o golpe, efetuar o golpe, eles devem anunciar o Kiai, ou seja, é um grito que demonstre o espírito e a vontade do Kenshi, né, ou Kendoka. Então, toda vez que eles fazem um golpe, vamos supor, se for na lateral do abdômen, vai ser Do. Se for na cabeça, Men. Então, eles colocam esse Kiai para fora, que para eles é o espírito ali, é a energia que você está colocando no movimento. Vamos ver então aí por imagens cada um desses golpes? Então vamos lá, começar pelo Men. O Men, ele é o golpe na cabeça, por isso que a armadura ela é feita de alumínio, justamente que é para absorver essa questão do impacto. Então observem, o golpe na cabeça, certo? O próximo golpe que vocês irão ver, vamos lá, é o Tsuki, que é a estocada na garganta. E toda vez que tem estocada na garganta, tem o quê? O Kiai, que é o grito, né, que é dado ali no momento do ataque. Prosseguindo, nós temos, além do Men, do Tsuki, nós temos o Kote, que são os golpes feitos no antebraço. Esses são golpes perfeitos, golpes limpos, tá? Além do Kote, nós temos um outro golpe, que agora sim é o Do, que é o golpe na lateral do abdômen, certo? Então, esses são os golpes que são válidos dentro do Kendo. Então, relembrando, Men, Tsuki, nós temos o Do, tá? E o Kote.
certinho? E assim como todas as outras artes marciais, todas as lutas que são disputadas, nós temos aí as penalizações dentro do Kendo. Observe. Pisar fora da área de luta causa penalização, tá? Gera penalização. Empurrar o adversário para fora da área da luta também. Segurar a shinai fora da teçuka, que é equivalente a segurar a espada pela lâmina, também é uma penalização. Então, a espada ela tem o local próprio, né, para ser segurada, não pode ser pela lâmina, tá? Demonstrar a falta de combatividade, ou seja, você está ali, né, com seu oponente, se você não mostrar a sua energia ali nos golpes e na tentativa de efetuar esses golpes, isso é uma penalização. Passar a rasteira no adversário é uma penalização, gera penalização, na verdade. Soltar ou perder a shinai durante a luta também vai te gerar penalização. E eu trouxe para vocês, além dessa questão das penalizações, curiosidades a respeito do Kendo. Vamos ver, eu trouxe aí para vocês 4 curiosidades, prestem atenção. O Kendo é uma arte marcial sem fins lucrativos. Todos pagam apenas para manter os espaços que é utilizado para o treino, né? Que é chamado de dojo. O mestre, outra curiosidade, o mestre Moriji Moshida foi o último a receber o 10º Dan por sua habilidade inigualável, sendo respeitado e reverenciado pelo mundo todo. Terceira curiosidade, o Kendo não tem categorias de peso. Os kendokas são de vários pesos e competem uns contra os outros, diferente aí de outras lutas, né, que nós temos aí, eles são pareados por peso, né? Quarta curiosidade, são permitidas apenas 3 cores de uniformes para o Kendo. São elas o branco, que é geralmente utilizado pelas mulheres, e o azul e o preto, sendo o azul mais utilizado nas academias e escolas, tá? Então, eu e a professora Rafaela, nós tivemos a oportunidade de experimentar o Kendo na prática, na verdade, o Kenjutsu, né, que é da onde o Kendo deriva-se, e eu quero que vocês observem agora o vídeo com bastante atenção. Então, nesse primeiro momento, nós vamos demonstrar para vocês alguns dos exercícios que nós fazemos aí durante a prática ali no início do Kendo. Lembra que eu falei para vocês do Suburi, que são exatamente os exercícios repetitivos, já treinando os golpes? Esse movimento que nós estamos fazendo relembra qual golpe? O golpe do Men, que é na cabeça. E esse outro? O golpe do Do, que é na lateral do abdômen, certo? Então, esses são alguns dos exercícios. Agora, vocês poderão visualizar o momento onde nós estamos simulando um combate, certo? É justamente dessa forma. Passos pequenos, calmaria, concentração, tudo isso o Kenjutsu, Kendo exige, tá? E observem que no finalzinho do ataque eu emito um grito, olha aí, ó, que é o próprio Kiai. Agora eu quero que vocês acompanhem novamente esse vídeo com o som para vocês observarem justamente a questão do Kiai. Muito bem, então mais uma vez, esse só foi
um dos exercícios que nós fizemos ali no momento de prática. Eu quero dizer para vocês que foi muito valioso e eu já deixo a dica, mais uma dica para vocês. Se não encontraram ainda aquela atividade que você gosta de fazer, que ama de paixão, eu sugiro que vocês comecem a explorar aí o mundo das lutas, né? Aquelas que tiver aí ao seu alcance. Tenho certeza que vocês irão gostar bastante. Bom, essa foi a nossa aula, agradeço a participação de todos e a gente se encontra numa próxima oportunidade.